Olá, irmãos, graça e paz. Semana passada falamos sobre as influências que a nossa nação tem e falamos sobre a nossa maior arma perante essas influências, que é a oração. A oração muda o rumo das coisas, direciona tudo. E hoje eu quero falar da nossa maior influência, que é Jesus. Jesus é a nossa maior influência em todos os aspectos da nossa vida. Ele vai nos ajudar em todos eles, conduzindo, nos ajudando, porque, em primeiro lugar, Ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou. Isso é maravilhoso. E, em segundo lugar, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que nós devemos obedecer, seguir os seus preceitos. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que Jesus deixou os seus ensinos, deixou o seu exemplo para que eu e você pudéssemos seguir os seus passos, seguir os seus ensinos, os seus preceitos e assim ter uma vida piedosa e que glorifique a Deus e assim exercendo influência do reino nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, na nossa sociedade e principalmente no mundo, sendo luz e sal nesse período que nós estamos vivendo, que é tão caótico e tão difícil de distinguir algumas coisas. E Jesus é o nosso exemplo e ele vai ser o nosso exemplo por toda a nossa existência aqui na terra e até na eternidade. Ele é o nosso Senhor. E Jesus, muitos pensavam que Jesus era um líder político que ia libertar o povo judeu das garras do Império Romano, que ia lutar com suas mãos para destruir o Império Romano, para acabar. Os fariseus e os herodianos queriam pegar Jesus em sua própria fala, querendo enganá-lo. E eles chegam para Jesus com aquela fala mansa, falando que ele é mestre, ele é sábio, e eles perguntam para Jesus: é lícito pagar o imposto a César? Olha, ele estava ali no beco sem saída, porque se ele falasse para que não era para pagar o imposto, ele estava arrumando um problema com os herodianos, que iriam denunciá-lo a ele, ao Império Romano. Se ele falasse que sim, que era para pagar o imposto ao Império Romano, ele estava arrumando problema com os fariseus, com os judeus, que iriam também denunciá-lo, iriam procurar mais de uma forma para matá-lo e também mostrar como exemplo e também eliminar as suas falas, os seus ensinos, silenciar o seu propósito ali. E Jesus questiona para eles de quem está lá no denário a imagem, de quem é o rosto que está ali naquele denário. E Jesus questiona eles. E eles respondem: é de César. E Jesus faz a seguinte colocação e afirmação lá em Mateus 22, no verso 21, na parte B, diz assim: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha só, Jesus responde aqueles dois grupos que queriam, com certeza, diminuir, desacreditar o seu ensino e principalmente levar ele a um juízo para colocar ele em maus lençóis ali, mas Jesus responde com o coração em Deus. Porque ele não era um líder político. Ele veio na terra
para cumprir a vontade do Pai. E ele se entregou de forma total, de forma íntegra, completa ao Pai. E por isso o apóstolo Pedro diz que ele veio para que eu e você pudéssemos seguir os seus passos. Porque quando eu e você nos entregamos a Deus, entregamos ao Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus, nós vamos entender que sem Jesus nada pode existir. Sem Jesus nada pode ocorrer. Sem Jesus nada pode existir, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é a nossa maior referência. A nossa maior referência de tudo. Porque se nós não darmos a Deus o que é de Deus, dificilmente nós vamos dar a César o que é de César. Dificilmente nós vamos ser bons cidadãos. Dificilmente nós vamos ser bons empregados. Dificilmente nós vamos ser instrumentos de justiça na mão de Deus. Porque os nossos corações vão continuar sendo corruptos e olhando de forma egoísta para o mundo. Sempre vamos arrumar o jeitinho brasileiro para resolver os nossos problemas, ao invés de buscar a Deus, ao invés de buscar a nossa maior referência, que é Jesus, buscando a nosso coração sendo entregue a Ele de forma integral, de forma pura e genuína, nós vamos entender como é ser bons cidadãos, tendo Jesus com a nossa maior referência para poder influenciar o mundo, influenciar a nossa nação. Irmãos, sem isso é impossível ter uma vida de piedade. Sem isso é difícil ter uma vida de luz no meio das trevas. Dificilmente nós vamos entender o que é ser cristãos sem a nossa maior referência. E sem viver de forma genuína, de forma intencional, os preceitos, os ensinos de Jesus. A filosofia de Jesus era ter uma vida totalmente entregue ao Pai. E por isso nós precisamos considerar algumas coisas. E a primeira delas é: será que eu tenho uma vida totalmente entregue ao Pai? Será que eu tenho uma vida totalmente entregue ao Senhor da minha vida? Será que eu tenho uma vida totalmente dependente do Senhor? Ou eu estou arrumando mais uma vez o jeitinho brasileiro para conduzir a minha vida? Dificilmente eu vou encontrar uma solução viável para os meus problemas se eu não olhar para Deus. Porque em Deus eu encontro tudo o que eu preciso. A vitória para os meus fracassos, eu encontro em Deus tudo o que eu necessito. Tudo que eu não tenho em mim. Eu preciso de Deus a cada momento. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus, da nossa maior influência. Meus irmãos, outro ponto que nós devemos refletir é se esse entregar a Deus de todo o nosso coração tem transbordado o nosso coração de tal maneira que nós possamos influenciar também ao César, ao dar ao César o que é de César, de forma íntegra. E essas coisas estão conectadas, essas coisas não estão soltas, sendo opostas umas às outras. Na verdade, não. Porque se nós realmente amarmos a Deus e Jesus como nosso maior referencial, isso vai ser refletido em todas as nossas relacionamentos e graus de influência. Então, eu e você, juntos, podemos
mudar não somente o nosso bairro, a nossa comunidade de fé, algumas coisas que nós podemos fazer, mas saber que o nosso Senhor continua no controle de tudo e que nós precisamos continuar fiéis a essa palavra. E que Deus venha continuar nos iluminando, dando força para continuar firmes e constantes no Senhor. E que nós não possamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas continuar firmes e constantes no Senhor. Que Deus venha continuar, irmãos, nos dando a força necessária para caminhar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos continuar mais firmes que nunca na vontade do Pai e tendo Jesus como a nossa maior referência. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma.